Ó, vamos abrir as Bíblias lá em Ruth, no capítulo 4. Então, hoje a gente vai dar continuidade no estudo de Ruth. A gente vai ler o capítulo 4, versículos 13 em diante, até o final do livro. E antes de a gente começar, eu queria fazer uma oração, antes de a gente passar para o estudo propriamente dito. Então, oremos. Pai, obrigado por mais esse estudo, Senhor. Obrigado por mais essa reunião, Deus. Obrigado por tudo, Deus. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que, apesar de mim, Senhor, tu use, Pai, o que eu preparei, Deus, o material imperfeito que eu preparei, Senhor, uma pessoa imperfeita, Senhor, para que tu faça com que o coração das pessoas seja alentado, Pai. Traga glória aqui, Senhor, não a mim, hoje, Deus, e que o Senhor esteja à frente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vou fazer a leitura do texto. Então, pessoal, vamos lá, a gente vai ler Ruth, capítulo 4, versículos 13 em diante, eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanham, por favor. Diz assim: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Pois estas são estas, pois, a geração de Pérez. Pérez gerou a Esrom gerou a Rão gerou a Aminadab gerou a Naasson gerou a Salmão gerou a Boaz gerou a Obed gerou a Jessé gerou a Davi. Amém. Irmãos, eu não sei se vocês costumam pensar dessa forma, mas toda vez que eu estou lendo um livro da Bíblia, eu sempre vou atrás do propósito do autor, né? Eu fico pensando, o que é que o autor queria que eu entendesse com esse livro? Qual o propósito geral do livro para que então eu possa entender as suas partes específicas? E aí até agora a leitura do livro de Ruth trouxe vários ensinamentos específicos, né? E especialmente a gente foi conduzido durante a história toda a analisar como a mão de Deus agiu soberanamente na vida daquelas duas mulheres, no caso Noemi e Ruth. Mas ainda, não sei se vocês já perceberam, mas ainda existe um grande quê nessa história, assim, né? Qual o propósito específico de Deus em inspirar alguém a escrever essa história para que ela chegue ao nosso conhecimento através da canonização das palavras? Então, Ruth é um livro que foi colocado no meio da Bíblia, não por um acaso. Então, Deus ele tinha algum propósito maior. Acredito que mais do que falar da vida de Noemi, mais do que falar da vida de Ruth, Deus ele estava querendo trazer uma mensagem específica à luz do plano da redenção, né? E aí, o propósito desse livro, na verdade, ele sempre foi muito discutido entre alguns autores, né? E alguns tentam argumentar que o propósito final do livro ele é evidenciar a aprovação de Deus, a inclusão de gentios na família da fé. Isso é um tema bastante ventilado no livro. E aí Ruth ela é uma prefiguração disso. E alguns outros vão comentar que, na verdade, o livro tem o propósito de trazer a Israel um exemplo de fidelidade à aliança por intermédio de um estrangeiro, né, convocando Israel a agir da mesma forma. E alguns outros também vão argumentar que o grande objetivo do livro é mostrar que o Senhor redimiria e restauraria a família exilada de Israel às suas terras, né? Essa visão está mais ligada a uma ideia de que o livro foi escrito depois do exílio, né? E aí, assim, falando um pouco a respeito da questão da data, também não é o propósito da gente discutir os detalhes técnicos do livro, mas se a gente tentar refletir a respeito de quando o livro foi escrito, talvez a gente consiga ter uma ideia mais fechada, né? E aí a gente tem aqui a evidência de que esse livro ele foi escrito pelo menos na época de Davi, né? Por causa da referência que é feita a ele no final. E aí algumas possibilidades têm se levantado, né? Que esse livro ele tenha sido escrito ou no reinado de Davi ou no de Salomão, ou ainda nesse período pós-exílico, né? Embora que essa possibilidade seja menos, ela tenha menos adeptos, né?
E aí eu só queria trazer essa introdução, porque eu vou voltar a essa discussão no final do livro, né? Mas muito mais do que pensar a respeito da data que o livro foi composto, a gente tem que esses últimos versículos, versículo 13 em diante, do capítulo 4, eles são extremamente elucidativos para que a gente feche a história como um todo, né? A gente entenda a história como um todo, a gente olhe para essa história de Ruth e a gente pense, poxa, agora eu entendi o que o autor queria dizer, né? E aí esse capítulo 4, pelo menos na minha leitura, eu vejo que esses versículos, especificamente, eles são como se fosse justamente a conclusão do livro, no sentido de trazer o entendimento geral, né? Como se o autor estivesse dando uma história muito bonita, uma história muito bem orquestrada, só que agora, no final do livro, ele fala, olha, isso tudo aconteceu por causa disso. E eu não sei se vocês têm a mesma leitura, mas eu queria convidar vocês a analisar dessa forma hoje, né? E antes de a gente voltar a essa discussão, qual é o propósito final do livro, afinal de contas? Eu queria que a gente entendesse agora a conclusão na história das duas personagens principais, que são Ruth e Noemi. A começar de Noemi, né? E aí vamos partir para ela. O versículo 13, a gente vai ler o seguinte: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho, né? E nesse versículo 13 a gente vai voltar depois para ele, quando a gente vai falando um pouco mais a respeito de Ruth, mas eu queria que a gente visse que esse versículo 13 mostra que da união entre Boaz e Ruth ele nasce uma criança, natural, só que como vai ficar um pouco mais claro nos versículos em diante, essa bênção que Deus concede, né, esse filho que Deus concede a Ruth e Boaz, na verdade, ele é mais reconhecido pelas pessoas ao redor como uma bênção para a própria Noemi, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, algumas evidências disso. A gente vai ver no versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de dar um neto, que será o teu resgatador. Lá no versículo 17, as mesmas vizinhas, as mesmas mulheres, vão dizer o seguinte: a Noemi nasceu um filho. Então a gente vai analisar que o começo desse desfecho da história de Noemi, né? Deus ele começa a mostrar aqui que o desfecho da história de Noemi é dando a ela uma criança, né? Então, apesar de Ruth e Boaz terem tido um filho, o reconhecimento por parte da sociedade, o reconhecimento por parte do autor do livro, é que, na verdade, essa criança era muito mais uma bênção para Noemi do que propriamente para Boaz e Ruth, né? E aí, antes de a gente discorrer um pouquinho mais a respeito disso, eu queria que a gente lembrasse um pouquinho do passado, né, o que a gente já tem lido até agora, né? Se a gente for voltar lá para o capítulo 1, nos versículos 20 a 21, o que a gente vai ver? A gente vai ver a Noemi falando o seguinte: porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamais Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido? Então, quando a gente olha para o passado, quando a gente olha para o começo desse livro, para a postura de Noemi no começo, a gente vai ver que uma Noemi extremamente imediatista, ela vai olhar para as circunstâncias ao seu redor e ela vai se desesperar, né? E talvez por causa da aparente falta de fé do seu antigo esposo, a gente se lembra lá que Elimelec, Elimelec, né, o nome do rapaz. Mas enfim, a gente vai ver que o antigo esposo de Ruth, de Noemi, perdão, ele vai para a terra de Moab por causa da fome que foi infligida a Israel. E aí talvez alguns argumentam que isso foi na verdade uma falta de fé por parte daquela família. A gente vai ver que por causa dessa aparente falta de fé desse antigo esposo de Noemi, a qual a própria Noemi ela vai se submeter e ela vai para Moab nessa época de fome de Israel. Então Noemi ela olha para todas as circunstâncias, ela vai acreditar que o motivo do seu grande sofrimento naquela época não era outro senão o peso da mão de Deus. Então ela vai olhar para todas as circunstâncias e vai falar, não existe outra possibilidade senão Deus está me castigando, né? E aí como essa possibilidade já foi comentada no estudo referente àquela sessão do livro, acho que foi Giovana que deu esse estudo, mas Noemi naquele momento ela vai reconhecer Deus como um Deus soberano,
mas ela não vai reconhecer Deus como um Deus misericordioso, ela não vai reconhecer Deus como um Deus pai, um Deus que cuida do povo de Israel, o pastor de Israel. Ela não reconhece dessa forma, ela reconhece Deus como um Deus juiz, um Deus que digamos assim, você fez errado, né? Então agora você vai sofrer. E ela acreditava provavelmente que todo aquele sofrimento vinha por causa da mão de Deus pesando contra ela. Definitivamente ela não reconhecia a misericórdia de Deus, ou no máximo, se ela reconhecia, é como Jó, ela reconhecia só de ouvir falar, né? Ela não reconhecia presencialmente. E aí outro fator que é importante para a gente se ater é a circunstância histórica da viuvez, né? Na situação excepcional de uma mulher que não tinha nem marido nem filhos, essa situação ela era normalmente reconhecida como um ato de juízo do próprio Deus, né? Especialmente por dois motivos, né? O primeiro deles porque a viuvez ela estava ligada a uma situação econômica precária da mulher, né? Que a mulher naquela sociedade, como todo mundo deve saber, ela não tinha quase nenhum espaço para ter independência financeira, né? Era impossível praticamente que uma mulher tivesse independência financeira. E aí normalmente ela ia depender dos recursos exclusivamente do seu pai, quando ela fosse solteira, ou no caso dela ser casada do seu marido, e na situação da morte do marido, ela teria ainda o amparo dos seus filhos. Só que, olha a situação do Noemi, ela, não, ela além de ser viúva, ela tinha perdido seus filhos, né? Então, isso já tinha um peso circunstancial, né? Um peso cultural na época. A viuvez ela era vista como uma maldição de Deus. Por quê? Porque Deus ele tinha basicamente tirado todos os recursos de vida de uma pessoa, de uma mulher. Então a mulher na viuvez ela estava quase que entregue à sua própria sorte. Embora Deus ele seja muitas vezes reconhecido como Deus, o marido das viúvas, né, o pai dos órfãos. Então a gente sempre tem essa descrição de Deus no Antigo Testamento, porém na sociedade muitas vezes se interpretava que essas desgraças aconteciam com o peso da mão de Deus. E o segundo aspecto que também pesa nessa questão da viuvez, e ele não é menos importante, é que essa viuvez estava ligada à honra da mulher. Porque, se a gente for para pensar, a mulher naquela época ela era quase que vista como uma extensão legal do seu marido, né? E quando seu marido ele morria sem deixar filhos, né, e aí, ou então seus filhos eles também morriam, que era o caso de Noemi, e não havia algum resgatador, então o nome do marido ele era extinto da história de Israel. Então eu queria convidar vocês a pensar no seguinte caso: imagina uma mulher na época cuja honra estava muito atrelada à sua como é, enfim, ao seu ato de conceder filhos para o seu marido. Então, imagina só a desonra que traria a viuvez para a cabeça da mulher. Então, a mulher, provavelmente, numa situação de depressão, numa situação de viuvez, ela cairia numa depressão. Por quê? Porque ela ia se sentir inútil. Ela ia olhar, viu que o seu marido morreu e ela não lhe foi capaz de prolongar o seu nome na história de Israel. Então, o nome do seu marido na história de Israel, basicamente, na cabeça daquelas mulheres, seria extinto da história por causa delas, porque elas foram inúteis no sentido de dar filhos. Então, olha a cabeça de Noemi como estava naquela época, antes, a Noemi do capítulo 1. E aí a gente chega agora no capítulo 4 e a gente vê um versículo 14 que muda toda a história. E aí a gente vê uma Noemi que considerava a si mesma amargurada, de uma Noemi que se considerava amargurada, surge uma Noemi reconhecida pela sociedade como uma pessoa muito abençoada, né? E eu estava até comentando com o Tarcísio que me deu esse insight, mas a gente vai ver lá no versículo 16, no versículo 17, uma coisa bem interessante. A gente vê: Noemi tomou o menino, o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então, quando a gente estava comentando com o Tarcísio ele me deu um insight muito interessante. Olha como isso parece um final de filme, né? Aquele filme que quando a personagem que sofreu na história toda, que foi amargurada, e agora ela vai, entra na casa com o filho, com a vitória, com a calmaria, as pessoas reconhecendo a sua vitória, e aí o desfecho do filme, né? O filme tirando de foco, a tela preta aparecendo, os créditos aparecendo. Então, olha como a gente vê uma mudança muito grande na situação de Noemi. Uma Noemi amargurada no capítulo 1, que se considerava amargurada,
E aí a gente vê no capítulo 4 que não a própria Noemi se reconhecia uma pessoa abençoada, mas a sociedade reconhecia Noemi como uma pessoa abençoada. Olha a grande diferença que existe no cenário de Noemi. E aí, uma coisa que é extremamente importante, e a gente vê aqui, não é apenas a fama de Noemi que muda. E aí, embora não exista nenhum reconhecimento verbal da sua parte, registrado aqui no livro, né, a gente vê que somente que Noemi pega o menino, entra na casa e vai cuidar dele, mas a gente vê que ao longo de toda a história, desde o capítulo 1 até o capítulo 4, Noemi vai aprendendo experimentalmente, e não mais por palavras, não mais por conhecer a história de Israel, não mais por conhecer a lei de Israel, mas ela conhecer agora experimentalmente que Deus ele não era o Deus vingativo que ela conhecia no capítulo 1. Deus não era aquele Deus que estava procurando as falhas de cada pessoa e olhando atentamente, você errou, né? Você faltou a fé e agora eu vou te infligir uma viuvez. Eu vou te infligir que o teu marido morra, teus filhos morram. Mas agora, no capítulo 4, Noemi conhece a face da misericórdia de Deus. Né? A gente vê que não é a fama de Noemi que muda somente, mas é o conhecimento dela, que ela tem de Deus, ele vem mudar. Deus ele passa de uma situação de um juiz para uma situação de um Deus que também é juiz, mas ele também é pai. É um Deus misericordioso, é um Deus que se compadece do seu povo, é um Deus que salva o seu povo, um Deus que ama o seu povo. Noemi agora tem esse conhecimento. E aí, Emílio Garófalo ele vai fazer dois comentários interessantes que eu gostei de pontuar aqui. O primeiro é que ele diz literalmente da seguinte forma: se não tivesse perdido os dois filhos, não teria conhecido a bênção de voltar e a bênção de ter Ruth cuidando dela, alguém melhor que 7 filhos. A teia da providência divina é bem complexa. Noemi agora vê algo da providência do Senhor, agora percebe que o Senhor cuidou dela o tempo todo. Então a gente vê que Noemi, na verdade, nada mais era do que uma pessoa imediatista naquela época. Ela olhava para as circunstâncias e media o amor de Deus de acordo com as circunstâncias. Mas a gente vai ver que foram as circunstâncias pesadas, duras que Deus trouxe, mas essas circunstâncias foram trazidas para a vida de Noemi para que ela reconhecesse experimentalmente que Deus era um Deus misericordioso. Né? E Deus tem todo o direito de fazer isso. Deus tem todo o direito de nos infligir sofrimento para nos trazer de volta para Ele, pelo simples fato de que nós só podemos ser felizes nele. Então Deus ele não está sendo um Deus tirânico. Você vai ter que sofrer para você voltar para os meus caminhos. Não. Deus ele faz isso porque ele reconhece que isso é o melhor caminho que o homem pode tomar. Deus ele faz isso primeiramente porque ele deve ser adorado, porque ele criou o homem para que fosse adorado, mas também porque ele sabe que o homem ele só pode ser feliz quando ele está inteiramente submisso a Deus. A felicidade do homem está completamente atrelada à adoração a Deus. Né? E Noemi não conhecia Deus verdadeiramente naquela época, ou conhecia um Deus muito limitado, mas agora ela conhece um Deus verdadeiro, e Deus ele traz todo aquele sofrimento para mostrar como ele cuidava dela, para mostrar como ele abençoava Noemi. E depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, mas a gente vê que o estado de Noemi agora é muito melhor do que o estado que ela começou o livro. Ela começou com uma vida normal, um marido, filhos, noras, tranquilo. Mas agora ela é abençoada com um filho depois de toda essa trama. E a gente vai ver depois que ela entra na história da família mais importante de Israel. Né? E olha como Deus mostra isso ao longo da história para ela. Mas o segundo comentário que Emílio Garófalo faz, e aí que eu acho interessante também, e aí não de maneira literal, mas foi a ideia que eu trouxe dele, é que ele vai dizer que muitas vezes nós temos a falsa percepção de que Deus ele só está agindo nas nossas vidas quando nós damos espaço para que ele entre nos nossos corações. E aí a história de Noemi vem para mostrar claramente o oposto. Deus ele age a favor de Noemi desde o começo da história, quando Noemi ainda estava casada com Elimeleque, quando ela não tinha a menor noção de que tudo isso iria acontecer para ela. Mas Deus ele começa a agir desde aquela época. Deus começa a agir desde a época, desde antes da época de que faltou fé a Noemi, de que Noemi se submeteu à segurança que as circunstâncias poderiam lhe dar e não o Deus de Israel poderia lhe dar. Mas Deus já estava trabalhando naquela época no coração dela, sem Noemi dar espaço para que Deus trabalhasse.
né? Deus é o Deus que faz essas coisas na gente, né? E imagina você, imagina a sua história, eu quero trazer agora de maneira bem pessoal. Você talvez tenha se convertido com 17, 18 anos, 20 anos, 30, 40, não tem ninguém da cidade aqui, mas enfim, você se converteu em um determinado momento da história. Mas perceba, se você olhar para desde trás, desde o seu nascimento, perceba como Deus ele te deu livramentos muitas vezes, como Deus ele te preparou para alguns momentos, ele te deu uma família que te ensinou alguma coisa. Enfim, de alguma forma Deus já vem trabalhando em você muito antes e que você, entre aspas, permitisse que ele trabalhasse na sua vida. E acho que o suprassumo disso tudo é que um acontecimento há 2000 anos atrás, quando a gente não sonhava em nascer, quando os nossos pais não sonhavam em nascer, quando nossa família talvez nem existisse ainda. Mas um ato há 2000 anos atrás, ele aconteceu e ele reflete nas nossas vidas hoje. Então Deus ele está trabalhando nas nossas vidas, pelo menos desde 2000 anos atrás, e com certeza muito mais. Desde o começo da eternidade, Deus ele já trabalha nas nossas vidas. Deus ele muda a história, muitas vezes a nosso favor. E não a nosso favor no sentido que nós somos o fim principal da história de Deus, mas é porque todas as coisas que Deus fez ao longo da história, de alguma forma, serviram para o nosso bem. E é isso que Romanos vai dizer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Noemi, desde o começo, ela foi preparada por Deus para que nesse momento ela conhecesse a face misericordiosa dele. Então, para concluir essa parte de Noemi, com Noemi a gente vai aprender que não são as circunstâncias pontuais que definem o amor de Deus por nós e que podem fazer com que tenhamos uma percepção exata de quem ele é, mas apenas quando nós olhamos para a história toda, quando nós olhamos para todos os atos de Deus ao longo da história, é que nós podemos ter uma percepção muito mais apurada de quem ele é e do amor que ele tem por nós. E Noemi, ela sai de uma vida muito boa. Ela estava numa vida tranquila, aquela vida que todo mundo aqui sonha em ter, né? Família, filhos, sucesso. Mas agora ela vem para um patamar muito maior, muito, muito mais elevado. Porque não somente ela foi abençoada com tudo que ela tinha anteriormente, como também agora ela conhece mais profundamente esse Deus que cuidava dela. Com Noemi a gente vai aprender isso. Mas agora eu queria que a gente passasse para a outra personagem dessa história, Ruth. Eu queria que a gente tentasse entender a conclusão na história de Ruth. E aí a gente vê que a história de Noemi ela é digna de cinema, né? E aí é talvez uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Só que a conclusão de Ruth ela também não vai ficar nem um pouco atrás, em termos de beleza, né? Em Noemi a gente vai ver uma israelita sendo transformada e abençoada, mas em Ruth a gente vai ver uma estrangeira se incorporando à família de Deus de uma maneira absolutamente incontestável. A gente vai ver agora no capítulo 4 que não tem como a gente achar que Ruth não faz parte da família da fé. Ruth aqui no capítulo 4 ela vai provar de uma vez por todas que agora ela era uma israelita de fato e de direito. E aí para a gente analisar esse ponto, eu queria que a gente pensasse em dois aspectos fundamentais que vão levar a essa conclusão, que a gente vai analisar a seguir. E aí a gente volta ao versículo 13, né? A gente vai ler de novo o versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas logo de cara, quando eu olhei esse texto, quando eu olhei esse versículo 13, eu percebi que a leitura dele ele soa muito familiar, né? Se a gente for analisar os nascimentos através das mulheres importantes na Bíblia, e aqui Sara, Rebeca, Ana, se a gente for olhar esses nascimentos, que até então eles já estavam registrados na Bíblia, na composição desse livro, a gente vai ver sempre que existe meio que essa fórmula, né? A gente vê um israelita que toma uma mulher, coabita com ela, e Deus lhe concede que tenha filhos. Então a gente vai ver sempre essa fórmula, né? Um israelita toma uma mulher, coabita com ela, e Deus lhe concede que tenha filhos. E por que isso é importante? Por que essa forma do versículo 13, apesar de ela ser tão sutil, ela é tão importante? Porque a gente vai ver que para Deus agora não havia nenhuma distinção étnica. Ruth ela se tornou pela fé parte do seu povo e ela passou a desfrutar da atenção especial de Deus. Ruth aqui ela está sendo equiparada a Sara. Ruth está aqui sendo equiparada a Rebeca. Ruth está sendo equiparada a Ana, a mulheres importantes dentro da história de Israel.
a mulheres que foram extremamente relevantes na história, conhecidas por sua fé, conhecidas pela sua etnia verdadeiramente israelita. E agora Ruth, ela está sendo incluída nesse mesmo barco. Deus aqui, ele não vai fazer mais nenhuma distinção de que Ruth, não, Ruth é um moabita, não, peraí, eu vou, enfim, a vida dela não vai ser tão fácil, não. Deus, ele vai tratar Ruth aqui como uma israelita de fato. E algo digno de nota aqui, e isso é bem enfatizado por Emílio Garófalo, é que a utilização de Deus do seu marido, a utilização por parte de Deus do seu marido, Boaz, para o propósito de evidenciar a citação de Ruth na família da fé, é extremamente essencial aqui. Por quê? Porque, segundo Garófalo, e o Garófalo vai comentar isso, a Boaz, ele era filho de Raabe, né? A gente vai ver isso lá na genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1. A gente vai ver que Raabe, ela gerou a Boaz. E Boaz, ele sendo filho de Raabe, ele tem uma experiência familiar de que Deus restaura os pecadores e que o passado não importa à luz da obra de Deus na vida das pessoas. Né? E isso faz com que Boaz ele seja propenso a aceitar Ruth, o que provavelmente outros israelitas mais ortodoxos não fariam. Né? Por quê? Porque a gente vai ver que no Pentateuco, de fato, existe uma restrição quanto ao casamento com moabitas. Eu não lembro exatamente o versículo, depois eu posso até procurar e colocar lá no grupo, mas no Pentateuco, Deus, ele de fato vai trazer um alerta em relação ao casamento com moabitas. Por quê? Porque Deus estava preocupado que as moabitas levassem os israelitas à idolatria. Então, naturalmente, pouquíssimos israelitas teriam se relacionado com Ruth, os mais ortodoxos, né? Talvez os mais distantes de Deus, aqueles que não cumpriam tanto o Pentateuco, talvez eles até se relacionassem, mas aqueles que procuravam manter uma ortodoxia, eles provavelmente fugiriam aí desse relacionamento com Ruth. Só que isso, na verdade, muitas vezes era mais um motivo de orgulho dos israelitas do que um cuidado de fato com a lei de Deus, né? Se a gente for analisar, Deus ele estava preocupado com o casamento com moabitas por causa da idolatria que elas trariam, que elas possivelmente introduziriam naquelas famílias. Só que Boaz ele vai perceber com o seu exemplo familiar de que Ruth não era assim. Ruth não era uma mulher que levaria ele à idolatria, mas pelo contrário, Ruth era uma mulher virtuosa, era uma mulher que foi reconhecida inclusive pela sociedade pela sua justiça. E aí Boaz ele olha para Ruth e ele vai entender a lei. Ele entende a lei, ele fala, olha, Deus não está aqui falando que o israelita ele é melhor do que o moabita. Deus não está falando aqui que eu tenho alguma vantagem em relação a Ruth, não. Mas Deus estava preocupado que eu não o abandonasse. Mas como é que eu abandonaria a Deus através de um casamento quando a mulher moabita ela é um exemplo de fé dentro de Israel, uma mulher que era louvada pela sua fé, louvada pela sua justiça. Então Boaz ele olha para Ruth e ele não teme em aceitar Ruth, mas ele vai e toma ela por esposa. Por quê? Porque dentro da sua família ele já tinha um exemplo de que Deus ele restaura os pecadores apesar das suas etnias, apesar do seu passado, apesar dos seus pecados anteriores. Boaz era filho de Raabe, a prostituta que talvez tenha dormido com a cidade inteira, de Jericó. E depois ela se torna uma bênção. Depois ela se torna uma verdadeira israelita pela fé. E aí Boaz olha para Ruth e fala, olha, aqui não é diferente. Aqui não é diferente. Ela é uma moabita, mas que serve a Deus. É uma moabita que não vai me levar pelos caminhos da idolatria. Pelo contrário, ela vai me levar mais para perto de Deus. Então Boaz ele não tinha nenhum orgulho aqui. E as circunstâncias pelas quais ele passou na sua experiência familiar vai fazer com que ele aceite. E dessa forma, esse casal com experiência tão dramática, ele vai pronunciar um fato que é muito importante, a vinda dos estrangeiros para o reino do verdadeiro rei de Israel. Então aqui, Deus ele já evidenciava que não importa nem o passado, nem a etnia, nem origem, nem nada, mas só importa o coração de quem deseja chegar a ele. Então Deus ele aqui está prefigurando através de Ruth que sim, pessoas de diferentes etnias, diferentes passados, elas vêm para fazer parte do reino de Deus, efetivamente.
Isso é um tema importante que Deus ele vai trazer aqui. Ruth é reconhecida aqui como uma verdadeira israelita por parte de Deus, porque Deus ele trata ela como qualquer uma das mulheres dentro de Israel. Só que em segundo lugar, dentro desse pensamento sobre Ruth ainda, e aí eu acho esse sensacional, ele é muito, muito implícito, muito nas entrelinhas, mas ele é sensacional, né? A gente precisa analisar como a aceitação de Deus por Ruth vai resultar em Ruth numa assimilação a ele. Deus aceita Ruth. Ruth é aceita dentro da família da fé e ela incorpora os valores de Deus no seu coração. Isso é sensacional. Onde é que a gente vai ver isso? Especificamente nos versículos 15 a 17. A gente vai ver o seguinte: Ele será o restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor que 7 filhos. Noemi tomou o menino e pôs-o no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Davi, esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Então, o que é que a gente está vendo aqui? E por que é tão implícito, né? Aqui não existe nem nada que torne tão claro o que aconteceu, mas tudo indica que o que estava acontecendo aqui era um processo de adoção formal do filho de Ruth por parte de Noemi. Né? Então, muito provavelmente o que aconteceu aqui foi que Ruth entregou seu filho aos cuidados de Noemi. Então, Noemi adotou ele formalmente. Né? E por que isso é importante para a gente entender aqui? A gente vai ver que Ruth ela se estabelece como israelita primeiro em relação aos costumes, né? E aí esse processo de adoção, esse processo, não somente o processo de adoção em si, mas o processo de filhos cuidando dos pais na velhice, filhos sustentando os pais, isso era um costume completamente israelita. Existia sim em algumas outras sociedades, mas a questão é que isso era um costume que era muito forte dentro de Israel. Então, os pais na sua velhice, eles eram sustentados pelos seus filhos. Na época não existia INSS, na época não existia carteira de trabalho. Na época existia uma pessoa que não podia trabalhar, ainda mais uma situação de uma viúva, e ela tinha que se valer dos seus filhos para cuidar. E aí Ruth entende essa questão e ela entrega o seu filho para Noemi, para que o seu filho seja para Noemi esse cuidado, né? Naturalmente não na época, porque o menino era um bebê ainda, mas quando ele viesse a crescer, ele viesse tornar esse consolo para Noemi. Isso é bastante claro quando a gente vê no versículo 15, que é justamente esse o entendimento daquelas mulheres em relação a Noemi. Ele vai falar: Ele será o restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Porque a tua nora te deu esse filho, enfim. E aí você vai ver que é justamente esse entendimento daquelas pessoas. Aquelas pessoas entenderam que aquele filho, aquele menino viria para cuidar de Noemi, viria para ser o resgatador de Noemi no sentido de trazer sustento para ela. Claro, futuramente, numa ideia mais futura, não na época que ele era um bebê ainda. Mas aqui existe a Ruth ela incorpora esse costume israelita, pais cuidando de filhos, e ela olha para Noemi e entrega o seu filho para que seu filho cuidasse de Noemi. Só que mais importante do que o processo legal pelo qual ele se tornou, essa questão do costume, da cultura, é a gente analisar o modo de agir, o modo de agir de Ruth como consequência do seu coração transformado. Então, dado todas aquelas condições que a gente já explicou aqui, que a gente já refletiu em relação à viuvez, em relação a você perder filhos, não ter filhos, então, apesar de todas aquelas circunstâncias que a própria Ruth tinha experimentado, ainda assim, o amor abnegado que ela tinha por sua sogra fez com que ela entregasse seu filho de bom grado para cuidar de Noemi. Ela olhou para a necessidade de Noemi, ela olhou para a carência de Noemi e ela vai lá e entrega o seu filho para que ele seja o seu resgatador. E aí, de fato, Ruth ela já tinha provado o amor de Deus e do seu cuidado providenciando um resgatador. E ela olha, entretanto, para Noemi, ela olha que, de certa forma, Noemi foi abençoada com essa história, mas ela olha que Noemi ainda não tinha esse resgatador. Noemi ainda estava numa situação difícil. E o que é que ela faz? Ela
olha para dentro de si, ela olha para a história que Deus construiu para ela e ela fala, olha, toma, esse aqui vai ser o teu consolo, esse aqui vai consolar você. Então Deus, então Ruth, ela olha para a necessidade de Noemi e entrega ele. Esse amor que ela recebeu de Deus, esse cuidado que ela recebeu de Deus, ela reflete agora na sua relação com Noemi. Ela olha para Noemi, ela olha as necessidades de Noemi, assim como Deus olhou para as necessidades dela, e ela replica o favor de Deus para Noemi, né? E aí eu imagino assim, Boaz e Ruth, e principalmente olhando para Ruth. A Ruth era o único filho que ela tinha, enfim, ela podia estar traumatizada e falar, eita, e se Boaz morrer? Como é que vai ser aqui? Mas ela não se preocupou com essas questões porque ela já viu o amor providencial de Deus. Ela falou, olha, se Boaz morrer, Deus me livre, que Boaz morra, mas vai que ele morra. Se Boaz morrer, se acontecer alguma tragédia, enfim, eu sei que Deus vai cuidar disso aqui. O que eu tenho agora eu vou entregar para Noemi. O filho que Deus me deu eu vou entregar para Noemi para que ele seja o consolo dela, assim como Deus já me entregou Boaz para ser o meu resgatador. Então, então Ruth, ela incorpora os valores de Deus, a cultura de Deus, não somente nos seus aspectos legais, mas Ruth, ela tem um coração transformado, um coração que se compadece, um coração que ama, um coração que é de fato igual o de Deus, um coração que se compadece do órfão, um coração que se compadece da viúva, um coração que ama o necessitado. Ruth, ela se torna esse tipo de pessoa, porque ela foi aceita por Deus. Isso é um reflexo daquilo que Deus fez na vida dela. E aí a aplicação mais óbvia que a gente vai aprender aqui com Ruth é que a gente não pode replicar o amor de Deus se a gente não conhece o amor de Deus. E também não é verdade que a gente conhece o amor de Deus se a gente não replica o amor de Deus. Isso é algo que vai ser tratado bastante em 1 João. Mas aqui Deus ele vai usar uma gentia para mostrar que qualquer coração pode ser transformado à luz da revelação do seu ser e que Deus requer do seu povo misericórdia e amor ao próximo. Então a gente vê a beleza na história de Noemi, show, uma mulher israelita que mudou completamente a sua percepção em relação a Deus, mas a gente vê aqui também uma coisa muito bonita, uma moabita, uma estrangeira, uma mulher pagã, sendo moldada ao longo do tempo, para que o seu coração se transformasse igual ao coração de Deus. E isso é a nossa história. Isso é a nossa história. Nós somos o povo que andava desgarrado, o povo que andava longe de Deus, o povo que não conhecia Deus. O povo que muitas vezes, às vezes, conhecia Deus nominalmente, mas não tinha o menor compromisso com Deus. E, sobretudo, apesar das nossas idolatrias, apesar do nosso coração duro, apesar de tudo, Deus ele também transformou os nossos corações. Ruth foi só um prenúncio disso. Ruth foi só uma luzinha que Deus abriu sobre isso e que viria a ser completado na igreja através do ministério de Cristo. Essa é a conclusão de Ruth. Também muito bonita. Uma mulher que incorpora os valores do reino de Deus no seu coração. Não somente nos seus costumes, mas no seu coração. É isso. Mas agora, a gente já viu Noemi, a gente já viu Ruth, e agora tá faltando o personagem principal desse livro. Ué, mas o personagem principal não é Noemi, o personagem principal não é Ruth, não. O personagem principal aqui a gente vai ver, e é em torno dele que vai girar toda a história desse livro. É Davi. Davi? Como assim? Vamos ver lá os versículos 17 até o 22. As vizinhas lhe deram um nome e disseram: a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, a geração de Perez. Perez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. A gente vai perceber que todo o livro, e aqui é a grande conclusão do livro, a grande chave para o entendimento do livro, é que o livro não se trata especificamente de Noemi. O livro não se trata especificamente de Ruth. O livro mostra a história de Noemi, mostra a história de Ruth, mas com um propósito muito maior, que ele se refletiria não necessariamente em Davi, mas
na dinastia de Davi, né? E aí eu queria que a gente entendesse um pouquinho mais essa questão. O elemento, eu queria que a gente voltasse lá para o capítulo 1, e a gente vai analisar agora de maneira bem mais técnica. A gente vai voltar lá para o capítulo 1 e o que é que a gente vai perceber. Qual o primeiro versículo desse livro? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. No dia em que julgavam os juízes. Quando a gente lê lá o livro de Juízes, que vem um pouco antes de Ruth, é o último livro antes de Ruth, a gente vai ver como Israel, naquela época, ela carecia de uma liderança firme e permanente que trouxesse estabilidade e paz em Israel. Israel estava ali em uma sucessão de juízes, Deus levantava pessoas por um tempo específico, curto de tempo, não levantava uma dinastia específica, não levantava uma casa em específico, mas levantava pessoas de acordo com necessidades. Por quê? Porque Israel vivia sendo saqueado, Israel vivia sendo oprimido por povos vizinhos, Israel vivia, enfim, uma grande desestabilização enquanto nação. Então Israel estava perdido em relação à nação, na época dos juízes. E a gente vai ver que lá um pouco depois, né, essa ideia de um rei que estabilizasse a nação, um rei que viesse trazer paz para a nação, era uma ideia muito discutida, era uma ideia muito ventilada naquela época, né? E aí depois a gente vai ver lá em 1 Samuel, a gente vai ver que isso vai fazer com que o povo se subleve para pedir a Samuel um rei a todo custo, o rei Saul, né? E aí Saul ele vem, instaura o reino em Israel, né? E aí acaba de uma maneira um pouco trágica. E aí depois vem Davi, né? Então a gente não vai excluir todas as lições importantes desse livro, porque de fato Deus ele vai mostrar o seu amor por Noemi, de fato Deus vai mostrar o seu amor por Ruth, vai mostrar todas as circunstâncias na vida dessas mulheres, mas o propósito principal do livro, aparentemente, é demonstrar como Davi já estava escolhido desde a época dos juízes para que a sua linhagem reinasse eternamente sobre Israel. Você vai ver que Davi em nenhum momento aqui até agora apareceu, mas no final é como se tudo fizesse um sentido. Quando ele vem citar Davi, toda a história fizesse sentido. A gente vai ver que toda a história se arquiteta através da constituição da família que viria a ser a família de Davi, né? Então a gente vai ver que Deus, ele, na verdade, está mostrando como desde a época dos juízes, Davi já estava escolhido. A dinastia de Davi já estava escolhida para reinar eternamente sobre Israel. E aí, ao longo de toda a trama vai ficar uma grande questão no ar. Isso não é explícito no texto, isso é, na verdade, uma inferência que se faz no texto, é bom deixar claro isso aqui. Mas, muito provavelmente, quando a gente vai ler esse texto, a gente vai ver que Boaz, apesar de ser um cara bem sucedido, apesar de ser um cara que tinha as suas vinhas, mas Boaz, ele não aparentemente não tinha esposa, não tinha filhos, né? Talvez até tivesse esposas, mas nada indica que ele tivesse filhos. Isso é um comentário que alguns comentaristas vão trazer, né? E sendo assim, Deus ele vai fazer toda uma mobilização, Deus ele vai mobilizar toda a história, todas as circunstâncias para que para que Boaz tivesse um filho, para que Boaz tivesse uma família. E para que através de Boaz, através da história de Boaz, viesse Davi. Olha a questão aqui, a grande questão que está. Se Elimeleque tivesse vivo, se os filhos de Noemi tivessem vivos, enfim, nada disso tivesse acontecido, Boaz ficaria ali sozinho, acabou, não tinha Davi, não tinha reinado de Davi, não tinha nada aqui. Davi nem sequer existiria. O principal rei da história de Israel, fora Cristo, claro, mas o principal rei da história antiga de Israel, da monarquia de Israel, ele nem sequer viria a existir. E aí parece que o grande propósito do autor é mostrar como Deus ele operou todas as coisas para que isso culminasse no nascimento de Davi, né? Só que quais são as implicações que isso vai trazer? Só antes de a gente passar para essas implicações, vamos lá voltar no versículo 13, a gente vai ver, isso também foi algo que eu estava comentando com o Tarcísio ele notou isso, parece que de fato é bem coerente.
você vai ver que lá no versículo 13 vai dizer assim: o Senhor lhe concedeu que concebesse. Então, aparentemente, esse versículo 13 é uma grande chave para o texto. Por quê? Porque parece que toda a história vem para esse momento, para esse versículo 13, em que Deus ele faz com que Boaz e Ruth se unam e nessa união nasce um filho. Parece que esse é o grande ápice da história. É fazer com que Boaz e Ruth se unam e de Boaz e Ruth existam. Venha um filho. E aí eu queria que a gente estivesse pensando um pouco a respeito dessa história de Davi. Né? Essa história, o modo como o autor vai trazer esse nascimento de Davi. Então, em primeiro lugar, a gente vai ver o seguinte. Em primeiro lugar, eu queria que a gente pensasse naquilo que a gente aprendeu com Noemi. A gente vai ver que através da história de Noemi, Noemi ela sai de uma situação boa, uma situação razoável, para uma situação de grande calamidade, e depois ela vem para uma situação de uma bênção muito maior. Por quê? Porque aparentemente o que acontece aqui é que Noemi ela prefigura o que aconteceria com Israel. E por que que isso é razoável de a gente pensar? Quando a gente vai lá no versículo 14, a gente, a gente vai ver que nasce de Ruth e Boaz, ele é tratado como resgatador de Noemi. Ele vem com essa ideia: seja o Senhor bendito que não te deixou hoje de te dar um neto que será o teu resgatador. O teu resgatador. E olha que coisa interessante, vem um pouco depois disso. E seja famado em Israel o nome deste. Não sei se vocês conseguem perceber aqui que a grande questão é o seguinte: olha, Noemi, ela recebeu seu resgatador através dessa união entre Boaz e Ruth. Só que um resgate muito maior, um resgatador ainda muito maior, Israel haveria de receber, que viria de Davi. Como a gente vai lembrar, Davi é aquele rei ao qual, lá em 2 Samuel, Deus ele vai falar que o trono de Israel não se apartaria da sua casa. E ele vai mostrar que nessa promessa de que do trono de Israel não se apartaria a casa que o trono não se apartaria da casa de Davi, o trono de Israel não se apartaria da casa de Davi, então Israel viria a ser muito abençoado, Israel viria a colher tempos de grandes bênçãos com o filho prometido de Davi, com o rei prometido, o Messias prometido. E isso vai ser ventilado um pouco melhor através dos profetas. Esses profetas vão mostrar como Israel viria para uma glória muito maior quando o Messias viesse, como esse Messias. Sim, pessoal, voltando só para a gente fechar o estudo, a gente vai ver que através da história de Noemi, a gente vai ver que Noemi prefigura uma glória que viria a ser de Israel. A gente vai ver no versículo 14 que aquelas pessoas reconhecem aquele filho entre a união, o filho da união entre Boaz e Ruth, como o resgatador de Noemi, esse também, que teria o seu nome afamado em Israel, não o filho propriamente, mas a sua descendência, teria o seu nome afamado em Israel. Esse viria a ser o resgatador de Israel. Noemi, naquele momento, ela recebe o seu resgatador. E naquele mesmo momento, Israel estava recebendo o seu resgatador eterno, o seu resgatador para toda a eternidade. Não no Obed, não naquele bebê especificamente, mas naquele que viria a partir daquele menino. Então, Noemi, ela prefigura justamente isso. Noemi vai mostrar que Noemi vai mostrar que Israel, assim como ela, poderia, em momentos, passar por situações muito difíceis, circunstâncias extremamente adversas, mas que no futuro ele teria um resgatador. Israel teria seu resgatador. E esse resgatador traria bênçãos, glórias muito maiores do que seu primeiro estado. Essa é a grande sacada da história de Noemi. Noemi ela vem como prefiguração de Israel naquele que viria a ser o seu resgatador, Davi, ou, melhor dizendo, a sua descendência, a descendência de Davi. E aí Ruth, por outro lado, ela vai mostrar, e aí a inclusão de Ruth na história na família de Davi, a gente vai ver que nesse mesmo estado futuro que Deus promete a Israel, de Davi, ou da descendência de Davi, a inclusão de Ruth na família dele
mostra que nesse estado futuro de grande glória para Israel, trazida pelo Messias, viria junto com a sujeição de todas as nações para o Deus de Israel, para o Deus israelita. Ruth nesse pingado aí, esse grande detalhe que foi Ruth na história do Messias de Israel, do resgatador de Israel, mostra que nessa época, em que Israel viria a ter todas as glórias, glórias maiores do que jamais experimentou, através do seu Messias. Isso viria junto com a sujeição de todas as nações a esse Deus de Israel. Ruth prefigura isso. E, e isso é muito interessante a gente considerar, porque Deus ele simplesmente poderia ter mobilizado uma, uma israelita para casar com Boaz. E aí Davi nasceria do mesmo jeito. Ou, enfim, nasceria um. Enfim, Davi viria da linhagem de Boaz. Mas Deus ele escolhe uma moabita para fazer com que isso aconteça, que isso seja possível. Porque ele mostra que no futuro, quando esse Messias vier, quando esse resgatador vier, que viria da dinastia de Davi. Então, com ele viriam todas as nações da terra e viriam a sujeitar ao Deus de Israel. Isso traz algumas aplicações bem pertinentes para a gente. A gente vai ver que em primeiro lugar Deus ele é absolutamente fiel às suas promessas e Deus ele não pode falhar, né? Algo que Deus prometeu lá na frente para Davi, isso já estava sendo prefigurado desde antes, desde a época dos juízes. Então Deus ele prometeu para Davi que da sua descendência viria o Redentor de Israel. Mas isso já estava sendo arquitetado bem de antes. Por quê? Porque Deus não é fiel, Deus não falha nas suas promessas. O plano que Deus mostraria para Davi poderia ter falhado muito antes de Davi nascer. Mas Deus não deixou que falhasse. E sendo assim, sendo Deus esse Deus que cumpre suas promessas, esse mesmo Deus ele prometeu que nós, pela fé, nós seríamos feitos seus filhos, como os israelitas eram. E nós precisamos acreditar que nós somos filhos de Deus, porque Deus não falha nas suas promessas. Esse mesmo Deus ele prometeu descanso em Cristo, ele prometeu um estado de grande glorificação em Cristo quando Cristo voltar. E Deus não falha as suas promessas, Deus vai fazer isso. Porque Deus mostrou desde antes de Davi que ele já era fiel às suas promessas. Deus ele prometeu que em Cristo nós teríamos paz. E nós teremos paz em Cristo, porque Deus não pode falhar com suas promessas. Só que em segundo lugar, a gente não pode também desconsiderar o já e o ainda não. Aquele já e ainda não. Cristo veio, Cristo é o Messias prometido, o Messias que estava sendo contemplado aqui em Ruth. E ele trouxe de fato esse estado mais abençoado, só que ainda não é a glorificação final, ainda não é aquilo que a gente vai receber de fato. Não está completamente fechada a história. E aí, de fato, a gente alcançou em Cristo vitória sobre o pecado, a gente alcançou vitória enfim, sobre a nossa condição, a gente alcançou o estado em que todas as nações seriam sujeitas ao Deus de Israel, ou pelo menos nós estamos caminhando para isso, só que a vitória sobre o pecado, a vitória sobre as doenças, a vitória sobre as angústias, ela ainda não se consumou, ela ainda não foi 100% fechada. E dessa vez a gente talvez passe ainda por situações tanto ou ainda mais angustiantes do que Noemi. A gente pode passar por situações de morte, de doença, de grande sofrimento, de fome. A gente pode passar por todas as situações. Porque Cristo veio, mas Cristo ainda não fechou a história. Só que todas essas coisas, todas as circunstâncias que a gente analisa, a gente não pode se deixar levar por elas. E a gente não pode olhar para as circunstâncias e perder de vista a situação final do povo de Deus, que é alcançada em seu Filho, e que será ainda superior àquela que foi alcançada com Noemi. Deus ele levou Noemi para caminhos difíceis, para que no final ele trouxesse grande bênção sobre ela. Deus levou Israel por caminhos difíceis, para que no final trouxesse o Messias. E junto com todo o povo de Deus, nós ainda aguardamos a grande revelação de Cristo final. E é por isso que as circunstâncias, as dificuldades,
esse caminho que muitas vezes nós traçamos e são difíceis de passar, eles não podem fazer com que a gente perca de vista que Deus ele não pode falhar suas promessas e Deus vai trazer grande glória, grande exultação para o seu povo através de Cristo. Em terceiro lugar, a gente também não pode absorver todas essas lições do livro e esquecer que todas essas coisas são aplicadas a nós por causa de Cristo. E a gente vê que Ruth, Noemi e Boaz poderiam ser pessoas comuns, com histórias comuns, só que por causa de Davi, por causa da predileção de Deus por Davi, e naturalmente por causa da promessa e aliança feita com Cristo e não com o próprio Davi, é que essas pessoas, Ruth, Noemi e Boaz, elas foram abençoadas da forma como foram abençoadas. Elas foram, elas foram conduzidas da forma como foram conduzidas. E aí qualquer bênção que Deus derrama sobre a igreja, de maneira geral, ou de maneira específica, é tudo por causa do amor que ele tem por Cristo. É tudo contemplando a glorificação de Cristo final. E a gente não pode perder isso também. Se nós somos abençoados, se Deus ele derrama bênção, se Deus derrama amor sobre a igreja, é tudo por causa, em última instância, de Cristo e daquilo que Cristo completou e consumou. É tudo por causa dele. Uma quarta aplicação, e que eu acho essa bem bacana também, é que Deus, ao mesmo tempo que abençoa o seu povo enquanto nação, ele abençoa o seu povo enquanto indivíduos específicos. Em Noemi, Deus abençoou todo Israel, toda a humanidade. Só que ele não deixou de abençoar Noemi também. Deus olhou para o seu povo, enquanto necessidade de povo, de redenção, de glorificação. Mas ele olhou também para Noemi e as necessidades de Noemi enquanto indivíduo específico do seu povo. Então Deus, ao mesmo tempo que nos abençoa com bênçãos específicas, ele nos abençoa com bênçãos maiores que vêm para todo o povo. Deus ele olha para nós tanto como povo, como quanto indivíduos específicos. Não é porque Deus ele orquestrou toda essa trama para que Davi nascesse e de Davi viesse o Redentor de Israel, o resgatador de Israel, que ele deixou de olhar para Noemi, Ruth e Boaz como pessoas específicas com necessidades específicas. Deus ele também nos ama como pessoas específicas. Deus ele ama Cristo, Deus ele ama o povo de Deus, mas Deus ama o Vitor também. Deus ama Tarcísio também, Deus ama Neto também. Deus ama nós enquanto pessoas específicas. Tudo isso foi possibilitado por causa do resgatador de Israel, o resgatador da humanidade, que veio dessa história. Amém? Eu vou fazer uma oração só para terminar e depois eu passo a palavra para a Giovana. Ok? Senhor, nós agradecemos, Senhor, por essas lições que nós aprendemos, Pai. Nós agradecemos, Senhor, porque nós aprendemos com Ruth, Senhor, que nós somos inclusos na família da fé, Senhor. Que o nosso passado não importa, Pai. Que a nossa etnia não importa, Deus. Mas que nós, apesar do nosso passado, Senhor, nós somos inclusos na família da fé, a partir da nossa fé, Senhor. Por causa de Cristo, Deus. Nós agradecemos também porque vimos como Noemi, Senhor, que as circunstâncias não podem medir o amor que o Senhor tem por nós, Senhor. E as circunstâncias, Deus, elas não podem fazer com que nós nos desesperemos, mas pelo contrário, Senhor. A gente aguarda uma grande glorificação, Senhor, o dia em que a Nova Jerusalém virá para a terra. E nós seremos um só povo, Deus. Com todas as nações da terra, Senhor. E nós aprendemos, Senhor, que tudo isso, Pai, foi possibilitado por causa de Cristo, Deus. Tudo isso, Senhor, foi por causa da aliança que o Senhor fez com Cristo, Senhor. E por causa da possibilidade que Ele nos deu de sermos salvos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a gente aplique essa palavra aos nossos corações, Pai. Amém.